Vigilância Epidemiológica Estadual começa a distribuir neste sábado as primeiras doses pediátricas para a imunização de crianças de 5 a 11 anos de idade. Um dia após ter tomado a dose de reforço, o governador Carlos Moisés testa positivo para a Covid-19. Bombeiros confirmam 2 mortes em naufrágio de lancha em Laguna, no sul do estado. Dados do IBGE, comércio fecha novembro com vendas em queda, produção industrial fecha mês em alta. E veja também, no esporte, meia atacante Muriqui é apresentado no Avaí. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. Devem ser distribuídas neste sábado as primeiras doses pediátricas da vacina da Pfizer contra a Covid-19 que chegaram nesta sexta-feira a Santa Catarina. O voo com a remessa chegou com um atraso de mais de 3 horas. O lote com 39.800 doses chegou ao Aeroporto Internacional de Florianópolis às 11h50 da manhã, 3 horas e meia depois do horário previsto inicialmente, que era às 8h25 da manhã. Segundo a Vigilância Epidemiológica Estadual, o atraso foi motivado por uma mudança feita de última hora pelo Ministério da Saúde. As doses vão ser encaminhadas para os municípios a partir deste sábado. A imunização vai começar pelas crianças com comorbidades e deficiências permanentes, como física, mental, intelectual ou sensorial. Em Florianópolis, o prefeito Jean Loureiro publicou um vídeo nas redes sociais com as primeiras normas para o começo da imunização. Amanhã a vacinação vai ser exclusiva para as crianças de 5 a 11 anos que tenham comorbidades, deficiências ou vivam com pessoas de risco. Ela vai acontecer lá no SEAD, no centro, no antigo aeroporto, no Centro Eventos de Canasvieiras e na UFSC, do meio-dia até às 19 horas. E nas últimas 24 horas, 15 pessoas morreram em Santa Catarina vítimas da Covid-19. Com essas mortes, está aqui no nosso telão, chegou a 20.264. O total de mortes provocadas pela doença desde o começo da pandemia. 9.721 novos casos foram confirmados de ontem para hoje, mais um número bastante elevado. Total de 1.296.019, com 1.229.840 pacientes que se recuperaram da contaminação e 45.915 casos em acompanhamento, casos ativos. Esse número aumentou em mais de 7 mil de ontem para hoje aqui no estado. 33,51% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 367 leitos vagos atualmente. E um dia após tomar a dose de reforço contra a Covid-19, o governador Carlos Moisés da Silva testou positivo para a doença. É a segunda vez que Moisés contrai a Covid-19. Em um post nas redes sociais, Moisés informou que faz testes periódicos e que o realizado nesta sexta-feira deu reagente. Moisés informou também que, graças à vacina, apresentou sintomas leves e que vai seguir em isolamento para não pôr em risco a saúde de outras pessoas. Nesta quinta-feira, o governador postou nas redes sociais um vídeo em que tomava a dose de reforço para a Covid-19. Para falar do assunto, Roberto Azevedo comigo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. A dúvida que ficaria, né, se pessoas não achassem a vacina importante, mas fica sempre um questionamento. E se Moisés não tivesse tomado as doses, não é, da vacina ou a dose de reforço também? Certamente a Covid seria muito mais grave, não é? Com absoluta certeza. Isso quem diz não são os jornalistas, são os especialistas, os médicos, os infectologistas. Aliás, Carlos Moisés da Silva tem um ciclo complicado com a doença. Ele pegou a Covid em julho de 2020 e desde lá ele já tomou 3 doses. As 2 da AstraZeneca ele teve reações muito fortes, passou mal. E agora nesta da Pfizer, que é reforço, tomado por todas as pessoas que têm condições já, idade e também o prazo aquele de 4 meses para tomar a imunização, ele diz que os sintomas são mais leves. Claro, tem um ciclo da doença, mas tem um ciclo também da imunização. O importante é que essa situação, que não é só de Carlos Moisés, outros 4 governadores de estado também em 2020 já pegaram a doença, a maioria deles pela segunda vez, é de que a doença, a tal da pandemia, está aí, nos espreitando na esquina, conversando com a gente, dividindo espaço em lugares cheios, superlotados, sem distanciamento e, principalmente, convivendo sem a máscara e sem também a higienização das mãos. Não tem outra tarefa a fazer.
É melhor pegar atenuado a doença do que ter o grande problema. Para quem não defende a vacina, fica o exemplo de Moisés. Ele tomou, os efeitos são brandos. Ele tem a doença, sabe que tem, mas está mais protegido. E, principalmente, está protegendo quem está no entorno dele. Ou nós vamos seguir péssimos exemplos mundiais de pessoas que não tomam a vacina e ainda fazem campanha contra. É o que eu disse ontem. É um direito que você tem, mas um direito limitado, onde começa o do outro. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Ok, Roberto, logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Os destaques desta sexta-feira chegam com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Band. Entre tantos assuntos, nós vamos falar sobre a vacinação infantil contra a Covid-19. Começou já. E cada prefeitura de cada cidade vai definir o início, de fato, da vacinação de acordo com a chegada das doses. A gente também fala sobre o rompimento de uma barragem no interior de Minas Gerais em consequência das fortes chuvas que já começaram, felizmente, a dar trégua. E tem uma entrevista exclusiva que eu fiz com o Faustão. Faltam só 3 dias para a estreia do Faustão na Band. É já, às 7h20, no Jornal da Band. O IBGE divulgou os dados do desempenho do varejo e da indústria em Santa Catarina relativos a novembro. Se, por um lado, as vendas do varejo recuaram, houve um avanço expressivo na produção industrial. Aqui no telão comigo os dados, vamos a eles. Aqui entrou o mapa da Covid-19, mas a gente fala das vendas do varejo. Novembro fechou com queda de 0,4% nas vendas, na comparação com o mês de outubro, 0,4% de queda. Na comparação com novembro de 2021, queda mais expressiva de 4,4%. No acumulado de janeiro a novembro, alta de 1,9%, nos últimos 12 meses, alta de 2,3%. Em novembro, as vendas de móveis e eletrodomésticos despencaram 23,2%. Na área de supermercados, queda de 1,9%. O varejo ampliado, que inclui os setores de veículos e materiais de construção, já teve um crescimento. Santa Catarina fechou o mês de novembro em alta de 0,3% em relação a outubro, puxado pelas vendas de veículos, que cresceram 17,3% em relação a outubro. Na comparação com novembro do ano passado, alta de 2,4%. No acumulado de janeiro a novembro, alta de 9,3% e nos últimos 12 meses, alta de 8,8 pontos percentuais. Se no comércio os dados não foram tão favoráveis, na produção industrial, Santa Catarina teve o segundo melhor desempenho do país em novembro, alta de 5% frente a outubro, a segunda maior, atrás apenas do Mato Grosso do Sul. Em relação a novembro do ano passado, uma queda de 2,6%. Entre janeiro e novembro, alta de 12,4%, a maior do país. E nos últimos 12 meses, crescimento de 12,8%, também o melhor do país. Representantes de federações empresariais e dos trabalhadores chegaram a um acordo e definiram os novos valores do mínimo regional em Santa Catarina. O reajuste médio para as 4 faixas salariais vai ser de 10,5%. Pelo acordo, os novos valores do piso mínimo regional ficam estabelecidos da seguinte forma: para a faixa 1, R$ 1.416. Na faixa 2, mínimo de R$ 1.468. Na faixa 3, piso de R$ 1.551. E na faixa 4, valor de R$ 1.621. Cada faixa engloba trabalhadores de diferentes categorias. Representantes do setor produtivo e dos trabalhadores comemoraram o resultado da negociação, que chega a um acordo pelo 12º ano consecutivo. Agora, o resultado da negociação vai ser levado ao governo do estado, que elabora um projeto de lei complementar e encaminha para a Assembleia Legislativa para aprovação. Vale ressaltar que os valores são aplicados exclusivamente aos empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. De volta ao Roberto Azevedo. Roberto, 12º ano consecutivo de acordo entre patrões e empregados. É a prova de que o diálogo é possível, não é? E outra prova, a pujança da indústria, do setor produtivo de Santa Catarina. Porque os índices aqui são sempre maiores que os patamares nacionais. E é isso que garante que Santa Catarina cresce. Porque além de ter uma política já melhor definida para o setor empresarial como um todo, principalmente o setor produtivo, você consegue dar àquele funcionário que não está dentro de uma categoria que tem um piso nacional definido, um valor bem acima do salário mínimo nacional, ou seja, do piso nacional de salários. Aqui
o percentual mínimo ultrapassa, né? O percentual não, o valor mínimo ultrapassa R$200. Então isso também é incentivo. Claro que a gente tem que entender que este acordo funcionou depois de muito tempo e que havia um verdadeiro litígio entre categorias, sindicatos, tanto dos trabalhadores quanto patronais. Havia um cabo de força que não tinha sentido. É melhor chegar a um acordo, estabelecer esse valor e trazer uma tranquilidade para o setor. Até porque quando a regra é bem definida e também conta com o apoio do poder público, não há deslize e não há falta de respeito ao profissional. Não só ao profissional, também a quem garante o salário dele. Santa Catarina é um estado diferente do Brasil. É um estado onde as coisas funcionam dentro da lei e dentro dos acordos. Às vezes tem um ou outro espertinho que quer inventar a roda. Só que ela já existe há muito tempo e, para nossa sorte, Santa Catarina sabe rodá-la muito bem. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até segunda. Para segunda, Roberto. A polícia procura o suspeito de assassinar uma cabeleireira encontrada morta em Içara, no sul do estado. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, a vítima que é do Rio Grande do Sul. O mesmo carro encontrado foi visto saindo da casa do ex-companheiro de Lourdes na última segunda-feira. Em outra imagem de câmera de segurança, o veículo aparece sendo abandonado na estrada. Conforme as investigações, a vítima deixou o companheiro no fim do ano passado devido a uma traição. Até agora, ele é o único suspeito de ter cometido o crime. Ela pediu para ele sair de casa quando soube da traição e ele não quis sair, ameaçou ela de morte. Aí foi então que ela teve que sair de casa, né? E ele teria até feito sexo com ela sem consentimento. Uma das ameaças feitas na época foi gravada por Lourdes. No áudio, o homem chega a dizer para ela contratar um segurança. Se tu me falar nisso daí, juro por Deus, aí tu pode sumir daí, ou tu pega um segurança ou tu vai me matar, tá? E mesmo que tu tiver com alguém, vou morrer aí contigo, pode ter certeza. Ainda não há informações sobre o paradeiro do suspeito. Há 22 anos, a região do Alto Vale vivia uma das maiores tragédias de Santa Catarina. O acidente com um ônibus de argentinos em Pouso Redondo. Veja na reportagem agora fatos e imagens que marcaram esse momento triste, trágico, ocorrido na BR-470. Existem alguns acontecimentos que ficam para sempre marcados na história de uma cidade ou de uma região. E os dois acidentes envolvendo ônibus argentinos são um deles. Há 22 anos, mais de 40 pessoas perdiam a vida na BR-470 em Pouso Redondo, na já conhecida Serra da Santa. As imagens que correram o mundo até hoje são lembradas com muita tristeza. O primeiro acidente, que foi o mais grave, aconteceu aqui nesse ponto da BR-470 em Pouso Redondo, no dia 12 de janeiro do ano 2000, pouco antes das 6 horas da manhã. Um ônibus argentino que seguia em direção ao litoral de Santa Catarina bateu contra um ônibus aqui do Brasil. Resultado, 39 pessoas perderam a vida. Um terceiro veículo, um micro-ônibus, também se envolveu na batida no quilômetro 196 da rodovia. No ano 2000, uma equipe da RBA-TV foi até o local e fez as imagens do acidente. O cenário era de guerra. Vários corpos mutilados, já que o ônibus aqui do Brasil acabou arrancando o teto do ônibus argentino que descia a serra. A Clarice, que é comerciante na Serra da Santa, conta que muitas pessoas vieram tentar ajudar no resgate. Deu bastante trânsito aí na BR-470. Trancou dos dois lados, muita ambulância, muito corpo bombeiro Pouso Redondo, Taiol, Tacílio Costa, curitibanos. Isso foi levado gente para todo quanto é lado. E o que ninguém poderia imaginar aconteceu no dia 13, um dia depois do primeiro acidente. Outro ônibus argentino acabou capotando e mais 5 pessoas morreram na hora e 42 ficaram feridas no quilômetro 194 da 470, também na Serra da Santa. Vários hospitais receberam as vítimas, mas grande parte foi atendida pelo Hospital Regional aqui de Rio do Sul. A Leila já trabalhava como enfermeira na época. Ela conta que o hospital não estava preparado para receber tantos feridos. Por isso, foi preciso chamar reforço de profissionais que estavam de folga.
Ambulâncias chegavam a todo momento com muitas vítimas. Também foi preciso fazer uma triagem com base na gravidade dos ferimentos e também enfrentar algumas barreiras, como o idioma, por exemplo. O hospital foi isolado, entende? Onde a gente tinha a participação da polícia para nos ajudar, entendeu? E ela vinha pelas duas entradas, a entrada de baixo e a entrada principal de cima. E ali a polícia fazia a organização de qual ambulância era a primeira a ser atendida. E se já havia dificuldade para atender tantas pessoas feridas, também foi difícil encontrar um lugar para colocar tantos corpos. Até um caminhão frigorífico foi usado. O Marcelo trabalhava na região na época do acidente. Ele conta que um dos momentos mais difíceis era quando os parentes precisavam reconhecer os corpos. E algumas histórias marcaram bastante. Nesse ginásio foi colocado os 38 corpos, né? Caixões brancos, né, de crianças que estavam no acidente. E aí cada familiar tinha que entrar dentro do ginásio e fazer o reconhecimento do seu ente querido. E até quem já está acostumado a atender acidentes precisou de forças para essa ocorrência. Foram acidentes que realmente marcou a nossa região, acho que até o estado e até o país, de certa forma, que foi um dos maiores acidentes, eu acho que se teve, né? Pelo menos 2 pessoas morreram na tarde de hoje em um acidente com uma lancha no Canal da Barra, em Laguna, no sul do estado. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Laguna. As vítimas estavam na embarcação. Uma terceira pessoa está desaparecida. Outras 3 foram resgatadas com vida e receberam atendimento no trapiche do bote. Parte delas teve que ser reanimada pelos bombeiros. O Canal da Barra não é protegido por guarda-vidas. Ainda não há informações sobre o motivo do naufrágio da lancha. A Prefeitura de Florianópolis intensificou a fiscalização para coibir a atuação irregular de vendedores ambulantes nas praias da cidade. Só pode atuar quem está devidamente credenciado. No meio de tanta gente nas praias, lá estão eles, os vendedores ambulantes. Tem de tudo: comida, bebida, vestuário. Em Florianópolis, são 831 vendedores credenciados para atuar em 22 praias da cidade. A Prefeitura prometeu fiscalização rigorosa em cima da atividade. Com uma força-tarefa composta principalmente pela Guarda Municipal e a SUSP, nós diariamente temos forças que percorrem as praias, fiscalizando a regularidade dos ambulantes, que são esses comerciantes que passam andando, vendendo não só alimentos, mas como outras mercadorias, e também a questão relacionada aos pontos fixos, que são esses pontos credenciados pela Prefeitura para vender alimentos e bebidas, e a ocupação da faixa de areia pelos comércios. A fiscalização deve seguir até o fim da temporada. Ela já iniciou antes do verão e ela se prolonga até o final da temporada no Carnaval. Ela é diária, acontece em várias praias ao mesmo tempo, não só de dia como à noite, envolvendo várias forças da Prefeitura. Entre as principais irregularidades está a ocupação irregular da faixa de areia por bares e restaurantes que passa o limite máximo de ocupação definido pela Prefeitura. Os fiscais também flagram com frequência ambulantes em serviços para os quais não foram credenciados e ambulantes sem o credenciamento. Podem ser notificados, na reincidência são multados, suspensos e podem até perder o seu alvará, não só nessa temporada, como na temporada seguinte, porque o alvará deles é passível de renovação e aqueles que cometerem infração não terão seus alvarás renovados. Hora de conferir como vai ficar o tempo neste fim de semana em todo o estado. A previsão para o sábado e o domingo, agora no Band Cidade. O sábado vai ser de sol do meio-oeste ao litoral, com condições bem favoráveis para pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite e risco de temporais isolados. No oeste, o tempo vai ficar mais seco, com chuva isolada à tarde. As temperaturas vão estar elevadas, especialmente no oeste e no litoral sul. Em Florianópolis, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Blumenau, variação entre 20 e 33. Em Criciúma, 22 de mínima e 37 de máxima. E em Lages, mínima de 19 e máxima de 32. No domingo, o sol aparece no estado. Entre o Planalto e o litoral, tem mais nuvens com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite. Persiste o risco de temporais localizados. Entre o oeste e o meio-oeste,
tempo mais seco, com chance menor de chuva. As temperaturas vão seguir elevadas em todas as regiões. Faz mais calor no oeste e no litoral sul catarinense. Em Florianópolis, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Joinville, mínima de 23 e máxima de 34. Em Itajaí, mínima de 21 e máxima de 33. E em Chapecó, mínima de 22 e máxima de 36 graus. O Grupo Especial de Inspeção de Voo da Força Aérea Brasileira realizou uma inspeção de balizamento no Aeroporto Regional de Lontras. Confira na reportagem. Em Lontras, continuam os trabalhos para a liberação de voos noturnos no aeroporto regional. Para que isso ocorra, é preciso cumprir uma série de exigências. Por isso, profissionais têm vindo até o Alto Vale. Nessa nova etapa que está sendo realizada, uma aeronave que pertence ao Grupo Especial de Inspeção em Voo está fazendo uma inspeção no aeroporto. Durante toda a manhã, ele sobrevoou Lontras e também Rio do Sul. Essa inspeção de equipamento e procedimentos operacionais garante a qualidade e a segurança dos serviços prestados pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ao aferir regularmente todos os equipamentos de auxílio à navegação aérea, aproximação e pouso do Brasil. A inspeção verifica a qualidade dos sinais destes equipamentos em voo, fazendo análises, medições e, quando necessário, correções para que atendam aos parâmetros previstos. O prefeito de Rio do Sul também esteve no aeroporto regional. Estou aqui no nosso aeroporto regional do Alto Vale Itajaí, onde o Grupo Especial de Inspeção de Voo da ANAC estará fazendo testes do balizamento noturno aqui que implantamos. Falta pouco para termos pousos e decolagens 24 horas por dia aqui no Alto Vale Itajaí. Agora no Band Cidade é hora do esporte. Faltam 10 dias para o Brusque estrear no Campeonato Catarinense. O técnico, em entrevista coletiva, Vaguinho Dias, falou sobre as expectativas para este ano. Mantido no comando do time para a temporada de 2022, Vaguinho Dias falou em entrevista coletiva sobre as mudanças que teve que fazer na equipe devido à saída de atletas importantes, especialmente no setor ofensivo, como o artilheiro Edu, que foi para o Cruzeiro, e Thiago Alagoano, que foi para a Inter de Limeira. Então, da mesma maneira que se foi criado nesses momentos aí o Pirambu, o Thiago e principalmente o Edu, que viraram ídolo do nosso torcedor, nós temos que criar outros. Entre os principais reforços para a temporada estão o goleiro Jordan e o zagueiro Wallace, campeão mundial pelo Corinthians. Nós conseguimos trazer pessoas com lideranças, não só de experiência, mas líderes. São pessoas que vão nos ajudar muito no vestiário e dentro de campo. Então é um elenco forte, um elenco que foi muito balanceado pelas idades, um elenco onde está realmente, foi pontuado as características que o Brusque vai buscar. Aí o meio-atacante Muriqui foi oficialmente apresentado. Em 2007, Muriqui fez 20 jogos e marcou 5 gols pelo Avaí. Na segunda passagem, em 2009, foram 31 jogos e 9 gols. Muriqui atuou por 10 temporadas no futebol chinês. Jogou também no Catar e no Japão. Aos 35 anos, o atleta está de volta com contrato até o fim de novembro de 2022. O foco principal é colaborar dentro de campo, na parte técnica, na parte de liderança, enfim. Me sinto muito motivado e feliz de estar aqui novamente. A próxima segunda-feira vai marcar um momento histórico na televisão brasileira. Estreia às 8h30 da noite o Faustão na Band, programa que marca a volta de um dos maiores apresentadores da TV brasileira para a Band. Confira. A partir do dia 17 agora, time do Faustão aqui na Band. Humor, alegria, muita emoção, muita informação, competição, tudo isso aqui com o time do Faustão na sua televisão. Faustão na Band. Não dá para perder. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil, do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Eu vou sair de férias pelos próximos 15 dias. Até lá, até o dia 1º de fevereiro. Quem fica aqui nessa bancada comandando o Band Cidade é o Roberto Azevedo. Portanto, eu volto no dia 1º de fevereiro, tá certo? Uma boa noite, um ótimo fim de semana para você e até lá. Tchau, tchau.